Ao interpretar uma música, estamos envolvidos por nossas percepções, memórias, experiências e motivações. Um processo de ressignificação que muitas vezes se distancia da originalidade da canção. Mas são esses toques pessoais que dão uma nova cara e, sobretudo, um novo significado, pois criar não é apenas com C maiúsculo. É sobre essas experiências musicais que o projeto Ensaios Criativos nasceu. Criar é compor, interpretar, improvisar, ouvir e sentir. Eu nasci numa família de cantores. Minha mãe tinha uma academia de música, né, na minha cidade. Em casa, na verdade, meu pai era instrumentista, tocava trompete. No início da adolescência, eu por conta própria, quis começar a fazer uma aula de violão. Então comecei a estudar saxofone. Com 15 anos eu já tocava em bandas, tocava em bares. Aí eu ganhei minha primeira guitarra, de uma tia, com 15 anos. Os seus 13 filhos, ele formou um coral. Um dos 13 filhos é minha mãe. E eu nasci ouvindo ela cantar. Não tinha muita escolha, assim, eu acordava e dormia ouvindo piano, né, na minha casa. O meu aprendizado de música, eu comecei a testar algumas coisas, assim. Começar a compor foi uma espécie, assim, de tentar fazer tentar colocar em prática o que eu aprendia. Eu não tenho um processo composicional de composições minhas, embora tenha vários músicos que atuam na música instrumental, né, que tem composições instrumentais. Eu ainda não cheguei nesse processo, né? Eu não sou compositora, não componho músicas. O que eu faço é transformar a maneira de cantar esse canto. Não tem uma regra, né? Cada compositor faz de uma maneira. Quando tem a ver com audiovisual, eu sempre peço para alguém, se puder me passar alguma referência de um clima que seja. Eu nunca quero... Isso é a pior coisa para quem vai criar, é que o cara me diga assim, faz igual isso aqui. Porque aí tu fica preso à referência. Mas se o cara me der um conjunto de coisas, do tipo assim, uma playlist, só, esse é o clima. Tá? Eu preciso falar sobre tal coisa, isso aqui seria um clima legal. A primeira coisa que eu faço, geralmente, não sempre, mas geralmente é parar e tentar buscar nas minhas referências, ou ir buscar alguma referência se eu não conheço, alguma coisa para, no mínimo, entrar no clima do que eu preciso fazer. Eu curto muito escrever narrativas, sabe? Escrever letras que façam a pessoa que está ouvindo entrar na historinha, assim, sabe? Viajar, sabe? No caso da Vera, tem muitas músicas que eu fiz a letra e a música, e quando eu faço a letra e a música, elas nunca saem em momentos separados, assim, elas saem juntas. Se eu preciso fazer alguma coisa com a letra, geralmente começo fazendo a letra. E se não precisa a letra, eu vou começar com uma melodia. Nem toda inspiração que vem para quem escreve, ela vai virar música, sabe? Às vezes tu escreve qualquer outra coisa. Tô tocando ali, eu tive uma ideia, eu gravo. Eu preciso que faça uma trilha para alguma coisa. Ou tem essa banda aqui, vamos criar um arranjo para tal coisa. Geralmente minha criatividade para música surge de uma demanda de alguma coisa. Quando eu faço em parceria com o Diego, por exemplo, que é o tecladista da Vera, geralmente a nossa parceria rola quando eu estou inspirado para escrever, às vezes poesia, alguma coisa assim, e não vem melodia, eu mando pro Diego e ele faz a melodia. Já eu e o Mumu é diferente, a gente senta, pega o violão e sai músicas assim, tipo, a gente senta e sai 3 músicas. Depois de entrar no clima, escutar e tal, eu vou sentar, vou escrever uma letra, ou eu vou começar a desenhar uma melodia, para depois criar todo o arranjo em cima. Quando eu comecei a cantar, eu cantava em festivais de música nativista. E eu comecei na categoria Piá, que eles chamavam, sabe? Que era com 10 anos e coisa, e cantei até os meus 17. E geralmente eram canções de outros artistas, né? Era só, o que valia era a interpretação, sabe? E aí minha preocupação inicial era tentar fazer o mais próximo possível do original.
Até que chega um momento que tu vê que tu nunca vai fazer igual ao original. Igual. Porque cada pessoa vai tocar de uma maneira. Tu nunca vai tocar igual ao cara que criou a música. O processo de tocar com banda cover é diferente porque o pessoal espera escutar aquela versão. A gente, na época, eu estava gravando o terceiro disco, surgiu a ideia de a gente regravar algum som argentino. E eu levei a Lamento Boliviano. Mas fiz uma versão em português, que é diferente de uma tradução, né? Eu dei uma mudada porque a música, ela não, tipo, tu simplesmente traduzir, nem sempre ela vai fechar na rima, na métrica. Eu mudo muito a ordem desta música, que é o elemento surpresa. Canto o A, o B e o C, e eu volto para o A e termino no B. Essa é uma dinâmica que eu uso muito, que dificulta muito para executar o canto de uma maneira diferente como ele é conhecido. Isso eu gosto muito de fazer. Também eu exploro muito o piano, o forte. Eu faço jogo de vozes com grupos para que o aluno crie a sua independência vocal. Participei de uma banda, que era um projeto que era para tocar só Pink Floyd. E a proposta da banda era que fosse o mais fiel possível aos discos. Eles vão tocar um cover de Tim Maia, de repente, né, como exemplo. Tem que ouvir o que os sopros dos caras do Tim Maia estão fazendo, que se eu fizer diferente, né? Ou o cara da banda vai dizer, mas não é assim, né? Então, uma coisa que já é consagrada, assim, cover, isso aqui é assim, tem que ser assim. Até porque o público espera aquilo. Me aproximar o máximo possível com o equipamento que eu tinha, do timbre que o cara tirava, da maneira como o cara tocava, estudar em vídeo a maneira como ele segurava a palheta, a maneira como ele fazia um vibrato na mão esquerda. Aquilo ali para mim foi assim, tu estudar alguém, uma banda específica ou um cara específico de uma banda, é um exercício tremendo assim para na hora que tu vai fazer versões ou covers. E aquilo ali te desenvolve tecnicamente. E como a Vera é uma banda que tem muita influência do rock argentino, eu vejo nas próprias composições nossas muita coisa do rock argentino. Então, fazer uma versão de uma banda argentina, de um som de um compositor argentino, meio que parece que entra no contexto do histórico da Vera, assim, sabe? E isso te obriga a melhorar, a tu tentar atingir um nível de excelência ali, tentar fazer o mais próximo possível do que o cara fez. E eu sempre tive essa preocupação, vou tentar fazer o mais próximo possível do que o cara fez, o mais próximo possível. Até que eu cheguei em um momento em que tu termina com essa piração. E aí eu já compondo coisas, e aí compor foi importante para mim no meu trabalho de fazer versões. Porque aí, quando eu comecei a compor, eu comecei a ver que era mais legal eu criar coisas minhas dentro da versão de alguém, na hora que eu fosse fazer um cover, do que eu fazer exatamente igual. Quando eu estou no palco fazendo música dos outros, eu tento fazer eu interpretando música dos outros. Eu gosto de colocar a minha personalidade na interpretação. E ainda é possível imprimir a sua personalidade em cima do som, né? Acho que isso é humano, na verdade, né? Então, eu nunca vou conseguir fazer exatamente igual, porque uma coisinha ou outra vai caracterizar que é o Gustavo tocando, né? Porque quando eu toco, eu tenho certeza que quem me escuta sabe que sou eu. Assim como eu, quando escuto uma referência de um saxofonista que eu gosto, eu escuto dois caras e eu sei, esse aqui é o Marienthal e aquele ali é o, sei lá, o Gordon Goodwin, por exemplo. Sabe? Eu sei diferenciar no som. E daí tu percebe assim, eu toco de uma maneira diferente do original, mas que é uma maneira minha, né? Então, aí tu começa a ver tuas assinaturas, assim, tu começa a perceber tuas assinaturas. Não só na hora de tocar, na hora de compor também. Então eu acho que se tivesse que, qual é a tua característica, qual é a tua assinatura, explorar os agudos, trabalhar bem os agudos. E aí, isso eu procuro fazer em todos os cantos. Desenvolver o lado compositor me tirou a piração de tentar tocar tudo igualzinho. Então, estou tocando a música de alguém, mas eu estou tocando com o meu jeito. E é assim que eu toco hoje, e a não ser que seja um projeto, tributo de alguma coisa. Aí eu vou parar e vou estudar o cara. Como a minha tendência é o agudo, eu até
coloco algumas notinhas agudas para facilitar, até para que eu consiga cantar, porque se eu não consigo cantar, o meu aluno não consegue aprender. Mas dentro do possível eu mantenho a originalidade por respeito. Quando o compositor cria a sua música, quando ele compõe, normalmente ele o faz para que ele consiga executar esse canto de uma maneira perfeita. Quando uma segunda pessoa tenta fazer isso, já encontra uma dificuldade. Quando a gente está tocando numa orquestra, quanto menos tu interferir naquilo que está escrito, é melhor, né? Tem que fazer exatamente o que o compositor, na verdade, queria com aquela ideia, né? Que a ideia é dele, a gente só executa o que está colocado ali na partitura. O criador e o executor de música não conseguem chegar separado. Mesmo porque a maioria das coisas que eu crio, eu executo. Então, quando um canto não é para minha região vocal, eu até posso executar, mas tem que ter um microfone e não de forma lírica. Aí eu comecei a compor trilha sonora com 19 anos, foi a minha primeira trilha. Ali que eu descobri que era bem diferente do que compor para uma banda. Porque eu precisava cuidar de tudo sozinho, basicamente. Até poderia dividir com alguém, mas naquele caso eu fiz tudo praticamente sozinho na parte criativa, né? Um projeto solo tem aquele negócio que, tipo, é só eu achando bom ou ruim. No caso, por exemplo, desse disco, né, que é o meu primeiro disco, o solo, basicamente são arranjos meus, né, são a galera que está tocando comigo, que gravou comigo, já toca comigo há muito tempo, né, e é uma galera mais do blues. Eu toco com eles há muito tempo. Eles já estão, a gente já está junto por, como é que eu vou dizer, por afinidade, sabe? Então eu confio muito no que o guitarrista vai fazer, no que o baixista vai fazer. A Jingle Bells, por exemplo, que é uma banda que eu adoro e toco com eles, eles têm um processo de composição que é muito próprio deles mesmos, assim. O Fabrício, que é o cara que escreve os arranjos para os sopros, ele consegue tirar uma coisa dos sopros muito legal, mas ele, ao mesmo tempo, ele é muito livre. Ele diz, cara, tá escrito isso na partitura, mas se vocês acharem que vocês aqui tinha que ser talvez um pouco mais piano, aqui tinha que ter um crescendo do naipe todo, porque a música pede esse crescendo, tipo, é um processo, querendo ou não, de composição junto com o arranjador que arranjou uma música que foi composta pela banda, que daqui a pouco nem sabia muito bem como é que o sopro ia estar funcionando, né, com a banda junto. Eu não sou pianista, tá? Eu nunca fiz uma aula de piano na vida. Pelo meu conhecimento musical que eu tenho hoje, eu sento e eu toco piano. Não é o piano com a técnica certa ou clássica. É o piano do jeito que eu sei tocar, do jeito que eu inventei de tocar. E esse piano do jeito que eu sei tocar é o jeito que vai me influenciar a compor alguma coisa no piano. Por exemplo, a gente foi gravar as guitarras do disco. Eu fiz questão de ficar no estúdio o tempo todo com o guitarrista. Eu dei opiniões, assim, sugeri coisas, sugeri frases, mas sempre deixei ele em primeiro lugar, da ideia dele, do arranjo de guitarra e tal, mas eu em todas as partes de todas as músicas eu meti a minha ideia, assim, cara, isso aqui eu acho que tu podia fazer isso, podia fazer aquilo, mas sempre deixando primeiro ele expor o que ele tinha. A gente discute muito isso junto. E se a gente dividisse essa voz assim? Mas qual é o acorde? É o acorde tal. Mas então, Gabriela, e se tu cantasse essa nota aqui? Não, isso não vai dar certo. Não vai dar, não é bom. Isso não é bom. Mas daí tem a outra. Mas então, vamos tentar. Isso eu estou fazendo num grupo agora. Mas é uma grande novidade isso, até para mim. Como a banda todos compõem ou junto ou separados, para apresentar uma coisa para a banda, geralmente o cara já tem ali umas 3, 4 que o cara fez, assim, né? Isso aqui eu vou mostrar para os guris. E vai. No caso da Vera, a gente sempre lidou muito bem com isso, a gente sempre teve muito respeito, assim. Eu sempre dei pitaco numa linha de contrabaixo, o Mumu
Eu chegava e me dava uma ideia para, cara, aquela voltinha da voz ali, tu podia fazer assim. Isso aí sempre foi muito bem-vindo e a gente sempre soube lidar muito bem com isso. E já aconteceu, né? A gente fazer um show e no outro dia ter o mesmo show e pensar, tava tri, mas quem sabe naquele pedaço ali, né, os sopros conversando, vamos fazer isso aqui, vamos falar com a gurizada da banda, daí fala com a gurizada da banda, não, vamos testar, aí dá uma passada, acha legal, então é um processo de transformação, na verdade. O músico instrumental, ele, a partir do momento que ele está improvisando, ele está já inserido num processo de composição. É no improviso que surgem as ideias. Na verdade, quem compõe está sempre com o violão na mão. Se tu me der um violão aqui agora, eu vou tentar não pensar em nada. Vou tentar não pensar em nada mesmo, assim. Tentar pegar o violão e tocar a primeira coisa que meu dedo me levar, assim. E é através do violão, fazendo umas frases ali, que, fazendo uns improvisos, que sai muita coisa. Sabe? Inclusive solos ou riffs de músicas. Dificilmente eu vou conseguir fazer um improviso igual ao outro, né? A gente costuma dizer que cada improviso é uma coisa completamente nova. Parece meio contraditório tu estudar a improvisação. A improvisação é tu estudar o que tu deve fazer numa sequência de acordes, por exemplo. Uma sequência X de acordes, eu devo fazer isso. Para eu improvisar em cima disso, tu tem as coisas certas que tu deve fazer. Mas se tu ficar 100% nas coisas certas que tu deve fazer, a tua tendência é que tu não vai improvisar nunca. Para mim, é uma das poucas áreas da música, talvez seja a única área da música, que tu precisa ser 100% livre no que tu está fazendo. Nas orquestras, por exemplo, existem músicas que existe esse espaço para improviso, né? As big bands também, que é outro trabalho que eu já realizei e gosto muito de fazer. No palco rola muito improviso. Na Vera é uma coisa assim que o espaço é mais curto para os improvisos. Nesse meu projeto que tem uma cara mais blues, o blues é 80% improviso, sabe? Tipo, existe um esqueleto da música, uma estrutura, mas a liberdade para o improviso é muito maior. Para cantar, não tem como improvisar. Se tu tá fazendo uma cena e tu te atrapalhar na fala, tu pode criar outra. E ninguém vai perceber. Mas se tu foi cantar, está cantando, tu erra a letra ou tu erra a melodia, tu não tem como adaptar isso. Suba ao palco com a letra sabida, com a melodia na tua cabeça. Se não souber bem o canto, não suba ao palco. Certamente vou tocar primeiro alguma coisa que vai sair naturalmente. E no momento que eu ver que eu estou me repetindo, conscientemente vou tentar tocar alguma coisa que eu não estou acostumado a tocar. Também existe o ouvir, né? Porque tudo que a gente faz, a gente busca sempre uma referência, né? Então na música não é diferente, a gente sempre tem, eu como saxofonista, tem aqueles saxofonistas específicos que eu gosto de escutar, que improvisam, que são solistas, né? Que eu busco aquele timbre específico, eu busco aquele fraseado que o cara normalmente costuma fazer. Então, essa parte é fundamental no processo de quando eu vou criar alguma coisa, de quando eu vou improvisar em alguma música, né? O improviso consciente, para mim, é um tipo de criação. Eu posso até não estar registrando alguma coisa, mas eu estou exercitando criar qualquer coisa. Qualquer elemento. E aí, a criação desse elemento é pura e simplesmente o exercício de eu tentar não fazer as coisas que eu costumo fazer. Tu começa a tocar tocando músicas de outros artistas. Quando tu começa a tocar músicas de outros artistas, tu começa a treinar teu ouvido. Tocar de ouvido, para mim, é um negócio sensacional, assim, porque te permite extrapolar algumas coisas, né? Te permite errar, principalmente, né? Eu sempre tive muita facilidade de tirar de ouvido as músicas. A professora trazia as cifras das músicas, né? Não era partitura, aprendi a ler partitura muito depois. Na época me botou na aula de flauta com uma outra professora para ver se com a outra professora eu ia estudar, porque eu queria só tocar de ouvido e não queria aprender a partitura. Mas no início,
foi sempre o ouvido. Eu escuto música, pego o saxofone, escuto, boto um fone ou uma caixa de som e toco junto, e estou escutando e volto. E eu tirava quase todos os agudos e deixava só o grave do som. Porque eu aprendi de ouvido que a maioria das músicas que eu gostava, a linha de baixo, as linhas de baixo, de contrabaixo, se eu pegasse a linha de contrabaixo, eu descobria quase todos os acordes da música. O que existe, eu acho, é um processo de sentimento de como tu vai expressar aquilo, né? Tu pode pegar vários músicos diferentes e de uma mesma partitura, né, que está pronta, e cada um tocar de uma maneira diferente, colocando um sentimento diferente em cima daquilo. A minha criação tem sempre a ver com alguma emoção. Por mais que eu tenha um método para fazer, eu preciso traduzir alguma emoção. E isso vem muito da minha prática com filmes. Porque uma trilha sonora precisa traduzir um clima, uma emoção. Mesmo que ela queira dizer exatamente o contrário do que está sendo dito. Me lembrei de um exemplo prático, assim, era um filme de terror, mas era um terror psicológico e a trilha precisava ser minimalista, precisava ter poucos elementos. Porque a personagem principal para quem eu tinha que compor alguns temas era minimalista, a atuação dela era minimalista, a personagem era muda, então eu era a voz da personagem. O personagem não falava nada no filme. O que eu ia fazer ia ser a voz da personagem. Se a gente não prestar atenção no sentimento e ficar só na matemática da música, ela vai perder o seu sentido, que é emocionar quem está ouvindo. Então, a primeira coisa que eu faço é ensinar o canto, a melodia, né, pura, o andamento dela, a afinação, claro, com certeza, e aí depois eu peço para eles colocarem a expressão. Toda vez que eu assopro para dentro do meu saxofone, querendo ou não, o instrumento ele vai aceitar aquilo que eu estou colocando para dentro dele. Que é muito sentimento quando você está fazendo um som no teu instrumento, porque se eu estiver triste, daqui a pouco o meu som vai soar triste também, porque eu não estou conseguindo passar tudo o que eu poderia estar dando para o instrumento emitir aquele som. Isso dentro de uma orquestra também acontece. Então tem orquestras que tocam o mesmo repertório e uma orquestra inteira vai soar diferente de uma outra orquestra. Isso é interessante porque são seres humanos, existe também o maestro que está na frente dessa orquestra, então muito do que o maestro passa para o músico que está recebendo, né? As pessoas costumam dizer, mas o maestro está ali só abanando a mão, né? Na verdade não, ele também está sentindo o que o músico está devolvendo para ele e está passando muito da emoção que ele está sentindo na hora, né? Do que aquela partitura representa para ele também na formação dele como maestro, e do que ele quer transmitir para o público que está assistindo, né? Eu não tenho outro caminho a indicar para quem quer fazer isso, senão aprender bem o canto, né? Pelo amor de Deus, não desafinar nunca e colocar o sentimento. Mas o nervoso sempre irá acontecer e assim, ó, eu acho que a melhor maneira de se soltar é fechar os seus olhos, né, e deixar o seu coração cantar por si, porque se você abrir os olhos e olhar aquele povo assim te olhando, descamba tudo. Isso tudo influencia para a música repercutir no ouvinte de uma maneira cada vez diferente. Pode tocar 20 vezes a mesma música com a mesma orquestra em lugares diferentes, que eu acho que vai ser 20 vezes uma audição nova. Eu desrespeitei muito as regras do canto, porque eu fechava meus olhos e eu cantava o que vinha de dentro de mim. Então, em todo o trabalho que eu executo aqui com os alunos, eu escuto o meu coração. Eu não gosto muito de dizer que eu toco saxofone há 25 anos, por exemplo.
Me chamo Maria Raquel Dalma, tudo de novo. Obrigada, Chico.